Olá, bem-vindos à aula de matemática. Estamos na semana 1 do PET volume 2, página 24. E hoje nós vamos estudar o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos, símbolos diferentes para representar todos os números, formados pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo do número modifica o seu valor. O sistema de numeração que nós usamos, ele foi concebido pelos hindus e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso, é também chamado de sistema de numeração indo-arábico. Olha, esse daqui foi o percurso dos números até chegar na atualidade, os números que nós conhecemos hoje. Mas quando eles foram criados, eles eram dessa maneira aqui, ó, indo a 300 anos antes de Cristo, e eles foram sofrendo modificações até chegar aqui na atualidade, que são os algarismos de 0 a 9 que nós conhecemos hoje. E com esses números, com esses algarismos, nós conseguimos formar o número que quisermos. Essa é a evolução do sistema de numeração decimal. O sistema numérico que geralmente usamos é o sistema decimal. Com ele, os números são agrupados de 10 em 10 e assim são agrupados 10 algarismos, de 0 a 9. Os algarismos são os símbolos matemáticos que usamos para representar os números. Com o agrupamento dos números de 10 em 10, surgiu a necessidade de classificá-los. Então, aqui nós temos 10 unidades. 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena. 10 dezenas é a mesma coisa que uma centena. 10 centenas é o mesmo que uma unidade de milhar. Assim, para cada grupo de 1, 10 e 100, temos uma ordem, e essa ordem é lida da direita para a esquerda. Veja o exemplo do número 423 a seguir. Aqui nós temos o quadro de QVL, né? Quadro valor de lugar, e aqui nós temos unidade, dezena e centena. O número 423, o 3 é unidade, o 2 é dezena e o 4 é centena. É o mesmo que 3 unidades, 2 dezenas é o mesmo que 20 e 4 centenas é o mesmo que 400. Observe que esse número possui 3 algarismos e cada um deles se posiciona em uma ordem. O 4 é centena, o 2 é dezena e o 3 unidade. Para que se compreenda a ordem dos números, observe o quadro abaixo. Aqui nós já temos a segunda classe. Na primeira imagem nós temos uma classe e aqui nós já temos a segunda classe, a primeira e a segunda juntas. Observe, 418.843, 1.149. Observe que os números 418.843 e 1.149 estão na tabela obedecendo a ordem de cada um. Quando os números estão separados, fica mais claro identificados em qual ordem cada um se encontra. Então, aqui nós temos 3 unidades, 4 dezenas, 8 centenas, 8 unidades de milhar, uma dezena de milhar e 4 centenas de milhar. Aqui nós temos 9 unidades, 4 dezenas, uma centena e uma unidade de milhar. Vamos às atividades? Resolva os problemas a seguir. Letra A.
Um feirante levou 2 centos de laranja para vender na feira. Dessas, vendeu 1 cento, 4 dezenas e 8 unidades. O número de laranjas que sobrou foi: letra A, 48, B, 52, C, 148 ou D, 152. Para vocês fazerem essa questão, vocês podem desenhar aqui o quadro valor de lugar. B. Em uma cidade, o número de carros é formado por 6 milhares, 7 centenas, 8 dezenas e 6 unidades, que são iguais a... Letra A, 6.786, B, 6.876, C, 7.686 ou D, 8.766. Aqui vocês podem fazer também o quadro valor de lugar. 2. O homem antigo inventou um instrumento para contar e fazer cálculos, chamado ábaco. Dentre vários tipos de ábaco, um deles é composto de hastes verticais, em que são encaixados pequenos anéis. O valor de cada anel muda de acordo com a posição da hastes na qual será colocado. A haste da primeira posição à direita representa a casa das unidades, na segunda, a casa das dezenas e na terceira, das centenas e assim por diante. O número representado no ábaco da figura anterior é... Então, aqui nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Aqui vocês vão ter que contar. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu sei que aqui tem 8 unidades. E na dezena? 1, 2, 3, 4. Eu sei que é 4 dezenas. É só vocês irem contando e escrevendo os números da direita para a esquerda. Primeiro começa aqui na unidade, tá bem? Para vocês saberem que tamanho que vai ser esse número. E depois vocês vão achar ele aqui. Letra A, 42.648. B, 46.482. C, 84.624 ou D, 86.424. 3. Observe o anúncio do jornal. Posso afirmar que a ordem dos algarismos 7 e 4 mostrados no valor do carro são, respectivamente, vendo carro usado, R$ 14.070. Único dono, mecânica ok, verde, nunca foi batido, ano 1995, fone 33250560. Letra A. Então, aqui vocês vão observar os números 7 e 4. Aqui nós temos 7 e 4. É só vocês colocar unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Vocês podem pegar esse número aqui e colocar no quadro valor de lugar. Lembre-se, não coloque esses 2 zeros, porque aqui está representando um valor em dinheiro. Vocês vão colocar 14.070, ok? Letra A é a primeira ordem e a segunda ordem. B, segunda ordem e quarta ordem. C, terceira ordem e quinta ordem. Ou D, terceira ordem e sexta ordem. 4. Localizem na semirreta os números 280, 96, 702, 909. Nós temos aqui a semirreta, marcando 0, 500 e 1000. Podemos afirmar que ficarão na seguinte ordem. Vão colocar em ordem crescente, ok? Vocês vão pegar esses números e colocar na ordem crescente. Podemos afirmar que ficarão na seguinte ordem. Então, depois que vocês colocarem esse número na semirreta, qual é a ordem que vai ficar esses números? Aqui nós temos 4 opções. 5. Numa estrada que liga as cidades
P e D serão colocados telefones nos quilômetros de numeração par, conforme a figura. Então, aqui eu tenho um ponto do A até o P eu tenho 11 quilômetros, e aqui eu tenho a estrada que será colocado os telefones, que é do P ao D. Até chegar no D, que é aqui do ponto A até chegar no D, eu sei que tem 131 quilômetros. Quantos pares de telefones podemos identificar entre as cidades P e D? Eu preciso saber quantos telefones serão colocados nesse percurso aqui, ó, do P ao D. No A aqui não conta, tá bem? É só do P ao D. Porém, serão colocados telefones somente nos quilômetros de numeração par. Quantos pares de telefones podemos identificar entre essas cidades? 60 telefones? 120 telefones? 70 telefones? Ou 119 telefones? 6. Na reta numérica a seguir estão localizados vários pontos. O ponto C representa o número 100 e o ponto F representa o número 250. Sabendo que a diferença entre o valor de um ponto e o valor de outro ponto consecutivo é de 50 unidades. Em qual ponto estará localizado o número 350? Letra A, E, B, F, C, H ou D, J? 7. Uma das características do sistema de numeração indo-arábico é que é utilizado por nós, é ser um sistema posicional. Isso quer dizer que um mesmo algarismo pode ocupar posições diversas em um número e representar quantidades diferentes. Tendo como base esse princípio, no número 90.080, o algarismo 9 é ocupado a ordem da dezena de milhar, unidade simples, dezena simples, centena simples. Observe o numeral 128.784. Sua decomposição é: letra A, 128 mais 784 unidades. B, 10.000 mais 20.000 mais 70 mais 80 mais 4. C, 100 mais 20 mais 8 mais 784. Ou D, 100.000 mais 20.000 mais 8.000 mais 700 mais 80 mais 4. Uma papelaria, em janeiro, tendo em vista o início das aulas, comprou uma remessa grande de cadernos. Ao receber a encomenda, a papelaria recebeu 2 caixas de 1.000 cadernos, 3 caixas de 100 cadernos, 2 pacotes de 10 cadernos. Quantos cadernos a papelaria comprou? Letra A, 2.320 cadernos. B, 2.689 cadernos. C, 2.950 cadernos. Ou D, 3.100 cadernos. Bons estudos e até a próxima aula!